Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Camila Lima para realizar a leitura de versículo da Bíblia. Lucas 8, versículo 24. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, parecemos. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo um aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Amém. Amém. Estando presente toda a agilidade, declaro aberta os presente trabalho. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado a ata da reunião anterior. Solicita a primeira secretária a realizar a leitura do expediente. Expediente de 25 de fevereiro de 2019. Ofício número 01 de 2019 do Complan, encaminhando resposta ao ofício 14 de 2019 das comissões. Nota do Hospital Santa Cruz de Canoinhas referente às cirurgias eletivas. Ofício número 029 de 2019 do Executivo, encaminhando o substitutivo ao projeto de lei número 6 de 2019. Ofício número 025 de 2019 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 10 de 2019, que altera a remuneração da Bolsa Auxílio paga aos estagiários da Prefeitura, fundos e fundações, estes estudantes regularmente inscritos em cursos de educação superior ou em cursos técnicos profissionalizantes e da outras providências. Ofício número 026 de 2019 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 011 de 2019, que cria cargos públicos no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Indicações. Indicação 036 de 2019, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do Detracan, a confecção de uma faixa de pedestre na Avenida Senador Ivo de Aquino, próximo à entrada da empresa Lavra Sul. Indicação número 037 de 2019, de autoria do Edil Chico Mineiro, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Hilário Catti, secretário municipal de Meio Ambiente, a retirada de uma árvore caída sobre o valetão entre a rua Eugênio de Souza e a rua André Pangratz. Era o que tínhamos. Passamos ao pequeno expediente. Solicito à primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Por favor, a minha pessoa. Com a palavra, a vereadora Thelma Bley. Então, boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa noite aos jovens, às pessoas da comunidade aqui presentes. Boa noite à imprensa. Boa noite aos internautas e aos assessores da casa. Vocês devem ter observado aí nas redes sociais uma resposta do Hospital Santa Cruz quanto às cirurgias eletivas, que era uma inverdade, que haviam paralisado as cirurgias eletivas. Na semana passada, bem antes de acontecer tudo isso e da elaboração do requerimento desta vereadora aqui, a secretária de Saúde já havia me passado uma comunicação do Hospital Santa Cruz, onde ele estava suspendendo as cirurgias eletivas. Então, não é uma inverdade. Depois eles tentaram colocar panos quentes em cima, mas, como diz o vereador Coronel Mário, e que é uma frase de um grande sábio, né, que falar é prata, calar é ouro. Mas eu acho importante este aviso que o hospital ele mandou para a Secretaria de Saúde e para mais alguns órgãos, que foi no final de janeiro. Ele colocava: suspensão das cirurgias eletivas, aviso importante. Informamos que, de forma emergencial e involuntária, a partir de hoje, as cirurgias eletivas estão canceladas
por tempo indeterminado no Hospital Santa Cruz de Canoinhas, atendendo apenas urgência e emergências. Pedimos a compreensão e colaboração de todos até que consigamos regularizar a situação financeira que estamos vivenciando. Atenciosamente, Hospital Santa Cruz, Derby Fontana Neto, diretor administrativo. Eu fiz questão de ler este comunicado do Hospital Santa Cruz, até a secretária de Saúde me passou hoje novamente, porque, então, não são inverdades o que nós colocamos aquele dia a respeito dessa situação. Nós jamais iríamos colocar uma coisa que não tivéssemos propriedade, até mesmo porque nós conversamos muito aquele dia com a secretária, com médicos, e não fomos, assim, levianos de fazer um requerimento e depois ainda sair as respostas de inverdades. Nós não estamos num momento de ficar medindo vaidades, mas é que quando verdade é uma mentira, né? E nós não proferimos nenhuma mentira aqui. Então, esse foi o aviso do Hospital Santa Cruz aí no final de janeiro, para vocês verem que, em verdade, partiu lá do hospital e não daqui. Era isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Vereadora Thelma, essa situação do hospital me entristece, no mínimo isso, porque parece que o que se quer é colocar uma situação de dúvida. Primeiro, quando, vereadora Thelma, quando me foi perguntado com relação ao seu requerimento, e eu afirmei que a senhora só o fez e essa Câmara aprovou, porque certamente a senhora tinha pleno conhecimento do que estava falando, e que tais informações eram verídicas. A partir do momento que o presidente do hospital vem dizer que a vereadora mentiu. Eu fico até sem palavras para mim não falar bobagem aqui, mas tem alguma coisa errada. Me perdoa, o diretor administrativo do hospital, antes que eu fale, né, que o seu Derby veio desdizer algo que agora eu não acredito mais nada no que ele fala. Primeiro porque é um comunicado. Então ele comunicou ou ele esqueceu, ou ele está com problema, ou porque o hospital está com problema de saúde financeira, ele também está com algum problema de amnésia, alguma coisa assim. Hoje eu recebi, vereadora Thelma, na minha sala, uma pessoa que tinha agendado uma cirurgia de hérnia, e que um médico disse para ele que só daqui 8 meses, porque a prefeitura está devendo. A prefeitura está devendo, mas que fez um encaminhamento para o Hospital Santa Cruz dizendo que, se for particular, R$ 3.350, a partir de amanhã pode fazer. Mas eu não entendi. Qual é a diferença? Quanto que esse médico vai pagar para o hospital? Porque daí o hospital vai deixar fazer. Mas se for pelo SUS não vai fazer. Mas é algo muito simples, mas de difícil compreensão, né, para quem quer entender a coisa certa. Porque o que está de errado nisso? Como é que um pode e o outro não pode? Eu até orientei essa pessoa que está com um problema sério, porque é urgente, né, procurar o Ministério Público. Olha, vai lá, fala com o doutor Renato, leva esse documento, e da próxima vez em conversar com esse médico, diz: doutor, eu tenho um problema de memória, eu quero gravar a sua fala para mim poder mostrar para as pessoas do que o senhor está falando, porque não é possível. Eu continuo não entendendo mais nada. Eu fico até muito chateado, isso me causa um mal-estar muito grande, mas eu já disse esses dias, está passando da hora, né, de nós termos algo muito claro. Eu já estou vendo como uma enganação, algo mentiroso no ar. Porque dizer que a senhora mentiu, esqueceu do informativo, pelo amor de Deus, né? Então, essa situação, eu penso que tem que se ter uma providência. Assim não pode continuar. Na verdade, né, senhor presidente, providência e responsabilidade e comprometimento, e não brincar com as pessoas que estão doentes, em filas para cirurgia, que sentem dor,
né? Como eu falei tudo já a vez passada, não vou repetir, mas o que está no requerimento, eu só quero ver o que vem de resposta, né, para a gente poder fazer uma medida do que até a secretária de Saúde se propôs, quando vierem as respostas, para a gente ver o que vem de mentira e de verdade. Ali, que agora vamos usar o termo certo, a mentira, né? Chega de mentira. Vamos pensar nas pessoas que são a essência de toda esta confusão. Quem sente dor, aquele pobre que não pode pagar pela cirurgia. Era isso. Eu quero aproveitar aqui e cumprimentar o seu Antônio Liskovski, o seu Cláudio Sim, junto com o Gustavo, com o diretor de obras, o Darcy, que me trouxe uma informação importante, que no final, nas explicações pessoais, né, quero me manifestar com relação ao serviço que a Secretaria de Obras vai desenvolver, já começou a desenvolver a partir de hoje no Distrito de Pinheiros e na SC 120. Cumprimentar o seu Gerson dos Santos, o Lucas Gabriel, o Tiago Glinski, o Carlos Eduardo Gudas, o Pedro Nascimento, o João Guilherme Sartori, Pedro Henrique Libel, Rafael Saliba Davé, Felipe Carvalho, Emanuel Andrade. Cumprimentar a imprensa que se faz presente, cumprimentar seu Eugênio Sidorak. E se eu esqueci alguém aqui, eu gostaria que a assessoria me repassasse os nomes. Passamos ao grande expediente. Solicita a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. A vereadora Norma Pereira. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, Célio Galeski, nobres colegas vereadoras, Camila e Thelma, os nobres colegas vereadores, canoenses que nos prestigiam nessa noite, a imprensa, os assessores da casa, que nos enchem de orgulho e nos dão muitas alegrias sempre ao entrarmos nesse espaço, que nos inspiram, e que essa casa é um lugar que a gente sente uma energia muito positiva, muito boa, porque todo mundo que vem aqui vem à espera de que algo aconteça de bom para Canoinhas. Eu uso a tribuna hoje para agradecer imensamente tudo isso que a gente sempre recebe dos canoienses, todo esse carinho, esse amor, essa atenção, e por isso que eu acredito no nosso município e na nossa região. Mas o que me traz efetivamente essa casa, que hoje eu recebi a visita do ex-deputado Marco Tebaldi. Na semana passada, o nosso prefeito esteve aqui e ele disse que nós sentiremos muita falta do Tebaldi, do Mauro Mariani e do Paulo Bauer. Efetivamente, no ano passado, de emendas do Marco Tebaldi, nós recebemos R$518 mil, dos quais R$193 mil deveriam ter sido destinados ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas. E recebemos da bancada R$200 mil, que seria dele, da Carmen Zanotto, enfim, para 100 mil para a saúde e 100 mil para o que deveria ter sido destinado para o Hospital Santa Cruz. Mas, enfim. E hoje ele me trouxe uma emenda dele de um ônibus escolar para a área rural, no valor de R$189.900. Nós já pedimos nessa casa um levantamento para o executivo do que efetivamente foi nos repassado de emendas de todos os deputados catarinenses. E nós temos que fazer isso sempre, senhor presidente, nobres vereadores, o executivo, e nós temos que divulgar. Não é criar uma competição entre eles, mas eles têm que saber que nós existimos e que nós fazemos parte do Estado de Santa Catarina, e eles estão lá representando o Estado e não representando a sua região, e que eles devem, sim, efetivamente, destinar recursos para o nosso município e para a nossa região, para infraestrutura, enfim, para tudo que for necessário. Por isso que eu uso a tribuna para dar essa notícia. Eu fiquei muito feliz, pedi muito no final do ano passado, depois da expressiva votação que eu tive
aqui em Canoinhas e na região, que eles não poderiam terminar o mandato, apesar de não terem sido reeleitos, terminarem o mandato sem nos gratificarem de alguma forma. E o senador Paulo Bauer, no último dia de janeiro, conseguiu lá R$250 mil, que até maio deverá vir para os caixas do nosso município. E esse ônibus escolar, que também ele será cadastrado, tudo, e até maio ele deverá ser entregue. E, no mais, agradeço a oportunidade e desculpem eu tomar um tempo, mas eu acho uma notícia de extrema importância e o que cada um dos senhores conseguir, vamos divulgar, vamos difundir isso, vamos criar um clima de concorrência entre os deputados para ver quem que vai destinar mais recursos para nós, porque nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos, né, o sonho da gente, né, vereador Paulo Glinski, seria nós termos pavimentação até os distritos, imagine se um dia nós conseguíssemos isso, mas vamos pleitear, vamos ser persistentes, vamos acreditar que uma hora alguém olhe para a nossa região e, com certeza, nós unidos, pleiteando, fazendo projetos e buscando, a gente conseguirá aquilo que nós tanto queremos, que é o caminho para o desenvolvimento, principalmente, né, os jovens de hoje que tanto sonham com um curso, uma universidade, uma profissão, e que a gente tenha emprego aqui para todos e que não tenhamos que nos deslocarmos do nosso município. Muito obrigada. Mais algum vereador inscrito? Não. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar Sudoski. Quero cumprimentar os senhores vereadores, senhoras vereadoras, a comunidade que nos prestigia, o Gerson, que você faz presente nesta casa, nesta noite, os meninos do Demolei, enfim, a toda a comunidade, sejam muito bem-vindos, internautas, boa noite a todos. Senhor presidente, solicitar que faça a inclusão, né, que coloque para a deliberação deste plenário e incluir na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 010/2017, que altera a remuneração da Bolsa Auxílio paga aos estagiários da Prefeitura, fundos e fundações, estes estudantes regularmente inscritos em cursos de educação superior ou em cursos técnicos profissionalizantes e da outras providências. E também o projeto de lei 011 de 2019, que cria cargos públicos no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Os dois são dois projetos importantes, né, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, e com uma certa urgência que se vote e se põe em deliberação do plenário. O segundo, o 011, é um projeto com relação aos serventes das nossas escolas municipais. Nós temos muito poucos serventes. Nosso secretário, professor Osmar Oliskovski, hoje, durante o dia, falou comigo e com certeza falou com mais algum dos senhores e senhoras vereadoras também, expondo a dificuldade de manter as escolas em ordem. Então, há essa necessidade urgente para que o município possa dar seguimento e a contratação de novos colaboradores para atender desta área. Então, peço ao senhor que, se puder colocar em deliberação, então, a inclusão na ordem do dia e para que seja feita em primeira votação. Muito obrigado. Então, por solicitação do vereador Vilmar Sudoski, coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia de hoje do projeto de lei 010/2019 e do projeto de lei 011/2019. Está em discussão. Não havendo vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a inclusão na ordem do dia de hoje permaneçam como se encontram. Está aprovada a inclusão para a primeira votação, projeto de lei 010 e projeto de lei 011/2019. Coloco em segunda discussão projeto de lei 162/2018, de autoria do vereador Paulo Glinski,
que institui o Dia Demolay no município de Canoinhas. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador autor. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, membros da imprensa, os meninos do capítulo Demolay de Canoinhas, Gerson dos Santos, presidente do conselho. Senhor presidente, esse projeto ele vai para a segunda votação na data de hoje, e eu queria aqui fazer uma breve explanação sobre o porquê do projeto, o porquê da data e quais as atividades que o capítulo da Ordem Demolay em Canoinhas desempenha. Vossas Excelências me permitirem, essa data foi escolhida em homenagem a Jacques Demolay, que foi o último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, que foi queimado vivo em 18 de março de 1314, tornando-se um mártir e exemplo de heroísmo, lealdade, coragem, fidelidade e tolerância. A Ordem Demolay tem esse nome justamente por causa dessa personalidade. O Congresso Nacional aprovou a Lei número 12.208, de 19 de janeiro de 2010, que instituiu o dia 18 de março como o Dia Demolay em nível nacional, a ser comemorado em todos os anos. Registramos ainda que essa iniciativa se iguala em inúmeras outras levadas a efeitos em diversos municípios e estados da Federação, reconhecendo os bons serviços prestados pela instituição em todo o país e oficializando essa data em seu calendário. No nosso município de Canoinhas, o capítulo Canoinhas número 987 da Ordem Demolay foi devidamente fundado em 18 de novembro de 2006, patrocinado pelas lojas maçônicas da região, e é uma homenagem ao município de Canoinhas. Se chama capítulo Canoinhas. Durante esses 10 anos de atuação em Canoinhas, muitos jovens passaram pelas suas fileiras, e aqui nós temos jovens que atualmente frequentam o capítulo, muitos deles conhecidos de Vossas Excelências, e quero aqui fazer uma saudação especial para o meu filho, Tiago. Eu tive a oportunidade de ter os meus 3 filhos fazendo parte do capítulo Canoinhas, e hoje os 2 meus filhos mais velhos estudam fora, e o Tiago, meu filho mais jovem, ainda participa do capítulo. Diversas ações filantrópicas foram implementadas pelo capítulo aqui em Canoinhas. Diversas, Coronel Mário. Diversas entidades foram beneficiadas e se socorrem do capítulo quando necessitam de uma filantropia. Não vou citar nomes de entidades, porque o capítulo prega a não divulgação, o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Mas o capítulo ajudou todas as entidades que Vossas Excelências imaginarem, já foram auxiliadas pelo capítulo. E mais do que isso, o capítulo tem um papel muito importante na formação do cidadão, na formação do jovem como cidadão do futuro. E exemplifico, não há um início de sessão que não seja ouvido e cantado o hino nacional brasileiro. As regras de respeito, de disciplina e ordem são muito fortemente trabalhadas no capítulo. E com isso, o capítulo vem formando líderes ao longo de sua história no mundo. O capítulo Canoinhas, como eu disse, foi fundado em 18 de novembro de 2006, mas a Ordem Demolay nasceu no dia 18 de março de 1999, em Kansas City, no Missouri, e de lá para cá ele está em vários países com várias lideranças mundiais, e vou citar aqui, sem citar a nível de Brasil, lideranças, porque de repente vão dizer, mas esse é ligado a um determinado partido, esse é ligado a um determinado segmento, e é uma entidade apartidária e apolítica, mas que participa muito fortemente na formação política do cidadão, como cidadão que tem que conhecer e discutir a sua participação na sociedade. Então, entre esses líderes mundiais, aí podemos destacar o ex-presidente Bill Clinton, o Walt Disney, o nosso primeiro grão-mestre de honra internacional, que foi o presidente Franklin Roosevelt, e aí poderíamos citar vários nomes. Então, houve uma solicitação do capítulo para que fosse instituído o Dia do Demolay em Canoinhas, entendo até como forma de prestigiar
e como forma de estimular esses jovens que dedicam parte do seu tempo para lutar por boas causas, para lutar por boas ações, para crescer como cidadão, para polir a pedra bruta a cada dia, para tornar essa pedra bruta numa pedra polida que no futuro venha a ser muito útil, muito importante para a sociedade. Então, eu apresentei o projeto, já dizer para os meninos aí que já foi aprovado em primeira votação. Todos os vereadores que fazem parte das comissões deram parecer favorável, todos os vereadores já votaram favoravelmente, mas eu tomei a liberdade de fazer essa explicação para que a comunidade, de uma maneira geral, possa saber o que é a Ordem de Molay, como ela funciona, e destacar a importância da Ordem de Molay para o mundo, para o Brasil, para Canoinhas, e destacar a importância de vocês para a Ordem de Molay, porque sem vocês ela não existiria. E queria aqui fazer uma homenagem ao vereador Paulinho. Nós não podemos falar em Ordem de Molay, presidente Gerson, sem falar do seu Oscar Conceição, que foi uma pessoa que durante muitos anos participou efetivamente, foi um lutador incansável pela Ordem de Molay, foi uma pessoa que sempre estimulou os meninos. Talvez algum dos guris mais jovens lá no capítulo não chegou a conviver, mas com certeza já ouviu falar. E o seu Oscar, uma das últimas participações dele, eu tive a felicidade de estar presente. O seu Oscar participou de uma sessão e depois teve um jantar, e o seu Oscar estava extremamente feliz, extremamente alegre, extremamente estimulado com a participação dos guris no dia a dia, na evolução deles. E infelizmente, passado algum tempo, ele acabou adoecendo e nós perdemos essa grande pessoa. Então eu queria também fazer uma lembrança aqui, entre outras pessoas aqui da comunidade que participaram efetivamente do capítulo, que foram presidentes de conselho, como eu já tive a oportunidade de ser também, mas destacar aqui a presença do nosso Oscar Conceição. E eu peço então que Vossas Excelências votem favorável novamente, segunda votação, para que a gente possa aprovar esse projeto e encaminhar para o Executivo Municipal sancionar. Obrigado, senhor presidente. Continuando a discussão. Ninguém mais? Não havendo mais vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em segunda votação projeto de lei 162, que institui o Dia de Molay no município de Canoinhas. Coloco em segunda discussão projeto de lei 007/2019, que autoriza a cessão de uso de veículo à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação projeto de lei 007/2019. Coloco em primeira discussão projeto de lei 130/2018, que dispõe sobre a história local no Sistema Municipal de Ensino. Está em discussão. Esse projeto é de autoria do vereador Coronel Mário. Não havendo vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação projeto de lei 130/2018, que dispõe sobre a história local no Sistema Municipal de Ensino. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 009/2019, que altera a lei 5.640, de 13 de agosto de 2015. No artigo 1º, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a doar os imóveis abaixo descritos para as pessoas mencionadas nas respectivas áreas. Vereador Paulo Glinski, é aquele projeto daquelas, nós vamos doar definitivamente aquelas casas que veio da Defesa Civil e para pessoas que moravam em área de risco, que no ano de 2015, através do setor de Defesa Civil mais a Secretaria de Habitação,
nós pudemos, então, remover pessoas, né, que moravam nessas áreas, que havia risco de enchente, e que, graças a essa ação, hoje, se houver, né, chuvas demasiadas, ou, enfim, se haverem enchentes, o município de Canoinhas, vereador Vilmar Sidowski, por conta dessa ação e de outras, como, por exemplo, o loteamento Vila Verde, Coronel Mário, nós sofreremos muito pouco ou quase nada, salvo se for uma enchente aí de um nível muito elevado, para que pessoas sofram. Claro que em algumas situações me entristece, porque uma ou outra família não quis deixar essa área de risco. Muito embora, vereador Paulinho, nós fomos ao encontro delas, nós levamos um documento para assinar, dizendo que o poder público deu a mão e que eles não quiseram receber essa mão. Mas é um ou dois casos. Então, no dia de hoje, o que nós estamos votando é porque, num primeiro momento, vereador Vilmar, era apenas o terreno, que eram 200 metros, e agora a prefeitura está fazendo também a doação desses imóveis, das benfeitorias, né, que eram oriundos da Defesa Civil. Está em discussão. Por favor. Com a palavra, a vereadora Thelma Bley. Então, eu trabalho como assistente social responsável técnica da Secretaria Municipal de Habitação. E estamos lidando com a documentação de cada familiar para que conseguimos imediatamente com que essas casas estejam matriculadas em nome de cada família, de cada morador. Temos uma grande dificuldade quando corremos atrás dos documentos, porque precisamos de certidões de casamento e de nascimento atualizadas. Muitas pessoas têm problemas financeiros, não conseguem tirar essas certidões, outras a gente procurou dar um outro encaminhamento, mas, enfim, das 10 famílias, apenas 3 que não trouxeram todos os documentos ainda, e a gente está tentando facilitar. São pessoas de Timbó Grande, Santa Cecília, mas eu acredito que vai dar certo, porque com a alteração desta lei, né, senhor presidente, nós poderemos estar fazendo a documentação dos que trouxeram os documentos. E esses 3 daí, por enquanto, vão ficar sem a documentação da casa, do bem. E temos que fazer isso quanto antes, porque isso estava parado lá no cartório, e o gestor da pasta de Defesa Civil, na época em que foram feitas estas casas, 2009, 2010, senhor presidente? 2015. 2015? Então, ele esqueceu os documentos lá, e depois a gente foi ver várias trocas de e-mail entre cartório e o gestor da pasta, e esses documentos ficaram lá jogados. Então, nós resgatamos até para que eles tenham o direito constituído de propriedade. Eu acredito que até a semana que vem consigamos já dar um salto grande e já concluirmos essas escrituras. O terreno já foi averbado, né? Está tudo certinho. Só falta, e se bem que as casas são do Estado, esses módulos, né? Então, é isso que nós temos que passar para a casa, para o nome dos moradores. É isso. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. Me perdoe, vereador Paulo Glinski. Estou meio bronzeado hoje aqui, né? Senhor presidente, só para... até se eu estiver incorreto, Vossa Excelência me corrija. Essa doação ela tem algumas peculiaridades. Não há possibilidade dessa pessoa já fazer, a partir de, em seguida, uma alienação desse imóvel. Esse imóvel fica com algumas restrições para comercializar, né? Só se Vossa Excelência puder só verificar esse item ali do... No corpo dessa lei não se encontra, mas até porque era uma permuta, né? As pessoas deixaram os seus imóveis, que eram em áreas de risco, permutaram por esse. Claro que aí houve também, naquele momento também não era só o terreno, era também as benfeitorias que foram
demolidas por conta de que senão sairia aquela família e outra já entraria no local, permanecia a questão do risco. Então, de certa forma, aqui não diz, mas eu creio, até por conta dessa situação, de que não é uma doação, aqui nós estamos falando de doação, né? Mas, por outro lado, era uma permuta, né? Só pôde receber essas casas quem tinha um terreno em seu nome ou um recibo, né? Comprovando a sua propriedade, e aí poder receber essa. Não era um morador novo que, por um acaso, quando a vereadora Thelma fala que eram de Timbó Grande, a origem, né, é de outros municípios, sim, a origem de nascimento, por isso a dificuldade do documento, mas essas pessoas já residiam ali há bastante tempo. Então, eu não sei se caberia essa condição, Vossa Excelência, como operador do direito, né, talvez pudesse deixar mais claro para a gente, mas eu penso que, por ser permuta, eu já não sei se teria essa condição de restrição na matrícula sob venda. Eu acredito, né, doutor Paulo, que deva funcionar como temos as casas lá do Minha Casa Minha Vida. Quem faz a quitação do imóvel, ela tem direito de comercializar o imóvel, né? Como tem alguns bens, algumas casas do município que foram feitas doações há muitos anos atrás. Um exemplo, no loteamento Santa Cruz, quem quitou o imóvel, né, ele tem direito a comercializá-lo. E, principalmente neste caso, sou leiga na área de direito, mas trabalhando no executivo há tantos anos, principalmente neste caso, por se tratar de uma permuta, né, onde eles já tinham seus terrenos, quando eu citei Timbó Grande e Santa Cecília, que muitas pessoas, há 20 anos atrás, vieram morar em Canoinhas e adquiriram terreno em áreas alagadiças, mas eu acredito que ele funciona nesta mesma metodologia. Quando o documento estiver no seu nome, a casa, ele pode comercializar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Thelma. Então, na realidade, o terreno ele já foi permutado lá atrás. Agora nós estamos só oficializando a doação da casa, porque a casa que aquela pessoa tinha, ela acabou sendo demolida daquele terreno para não ter uma nova ocupação. Isso. Então, dentro dessa linha, esse imóvel fica liberado para essas pessoas, a partir do momento que elas receberem essa doação, para dar o destino que elas quiserem. Eu falo dar o destino que quiserem, porque, claro, que ninguém vai sair amanhã vendendo o imóvel para voltar para o lugar alagadiço. Mas eu faço a colocação e agradeço as explicações, e até para a segunda votação, que possivelmente vai ser amanhã, a gente poderia já esclarecer bem esse detalhe, porque quando a gente fala em doação de imóvel e participação de pessoas em programas habitacionais, infelizmente nós temos uma pequena parcela, mas nós temos uma pequena parcela de pessoas que exploram esse tipo de atividade. Nós tivemos diversos casos aqui em Canoinhas, que a pessoa ingressou para residir no imóvel hoje, conseguido através de programas habitacionais, e amanhã tinha uma plaquinha lá de vende-se, sem poder vender, porque não tinha o direito da venda, e chegar alguém, muitas vezes não totalmente informado, ou às vezes bem intencionado até, mas sem procurar o órgão competente, e dar lá uma entrada de 5, 10, 20 mil reais, passar a morar no imóvel e não ter direito àquela propriedade, porque não fazia parte do programa habitacional. Então, esse tema, acho que explicado, já é entendido, mas é importante a gente sempre colocar no debate, porque esse tipo de atitude, esses programas são feitos para aquelas pessoas que precisam, e no caso aqui, pessoas que moravam em região alagadiça, que cederam o seu lote e foram receberam por permuta um lote num local que não pega enchente, pelo menos não as enchentes normais, né? Salvo essas excepcionais que demoram às vezes 50, 70, 80 anos para acontecer, se acontecerem. Mas então só faço a colocação para que a gente sempre não esqueça que, quando tratar da questão habitacional, nós temos de um lado, o vereador Vilmar, as pessoas que precisam, são bem intencionadas, se inscrevem nos programas, participam de tudo, e ali, às vezes, no meio, acaba entrando alguém que vai morar lá e coloca uma plaquinha de vende-se e ainda acaba dando o golpe numa pessoa que juntou seu dinheiro, muitas vezes, ao longo da vida, das suas economias, e acaba perdendo aquele dinheiro que deu. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Então, só para concluir, vereador Paulo Glinski, hoje a consciência patrimonial mudou, porque essas pessoas que residiam em áreas alagadiças, as casas que estavam em cima, elas já estavam bem
acabadas, até pela ação do tempo, pela umidade. Então, a casa que eles acabaram tendo, né, benefício da Defesa Civil, são casas bem construídas, com aquele material, que são módulos, né, banheiras, janelas, é tudo, não tem, ele não chove dentro, não tem nenhum perigo de acontecer isso. Então, as pessoas têm uma consciência patrimonial diferente, porque as casas que elas moram hoje, elas são bem melhores das casas que elas tinham anteriormente. Isso é um fator que a gente vê que mudou bastante. Como teremos brevemente a recolocação de 21 famílias do loteamento Vila Verde, lá onde é para ser a área verde. Então, a cada 15 dias nós trabalhamos a campo, visitando as famílias, porque elas também vão ser recolocadas próximo a estas casas que a gente diz casas da Defesa Civil, e que são casas muito bem feitas. Se você observar a casa que eles moram hoje e a casa que eles terão ali, então nem se compara. Então, muitas pessoas estão ansiosas para irem para este lugar. E onde a gente está trabalhando na questão social de manter a mesma vizinhança. 2 famílias que a gente vai deixar mais distante, até por problemas assim de homicídio, né? Mas, no mais, as famílias, elas se ajudam a cuidar do filho da outra lá quando sai. Então, a gente percebeu que há uma ligação entre eles. Então, a gente está fazendo isso tudo para procurar deixá-los perto, manter os vizinhos. Às vezes há algum conflito, mas se você mudar, é muito pior, os conflitos podem ser bem maiores, né? Mas nós teremos mais este progresso de dar condições, qualidade de moradia para essas famílias. Era isso. A palavra, vereador Vilmar Sudowski. Esse programa da Defesa Civil, que vem sendo executado nos últimos anos, ele tem feito um bem enorme, sabe, para as famílias. Se nós pensarmos no nosso município de Canoinhas, alguns anos atrás, quando nós tínhamos algumas cheias, pequenas cheias, até não enchentes de grande monta, de grandes proporções, nós já víamos o município e as pessoas preocupadas em tirar essas famílias de muitos lugares. E ao longo dos últimos anos foi se tirando, vereadora Thelma, né? E isso foi reduzindo esse trabalho a mais e essa preocupação com as famílias. Então, esse programa, e que, na verdade, essas casas são praticamente um kit, né? Porque elas são praticamente semi-montadas, né? Elas vêm ali, são encaixadinhas e é muito práticas, e com os terrenos um pouco maior do que em outros programas oferecidos pelo governo federal e pelo governo do estado, que contempla muito bem. Hoje, pequenas e cheias, praticamente o município de Canoinhas não tem nenhum problema, né? Nós hoje não temos muitos problemas, são muito poucos. E nós tínhamos, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, muitos problemas com as cheias, né? Hoje não, hoje é só cheias de um volume maior mesmo, quando já chega naquele patamar em que daí vai atingir muitas casas, muitas famílias, e vai alagar muito mais. Mas esse programa precisa ser mantido, precisa ser continuado e precisa ser dado assistência a ele, e o município tem se aproveitado muito bem desses programas. Então, só complementar, e o meu voto, claro, é favorável. Continuando a discussão. Eu gosto de falar da habitação porque eu estive lá, e quando tive a oportunidade de convidar a vereadora Thelma, nesse caso a assistente social Thelma, a trabalhar junto àquela secretaria, no primeiro momento, o vereador Coronel Mário, me recordo, mas vai ter trabalho para mim, e hoje tenho certeza que a senhora sabe que tem muito trabalho. E felizmente eu estava certo com relação a solicitar que vossa pessoa, né, pudesse desempenhar seu trabalho lá. Ajudou muito e tem ajudado muito na questão de habitação. Esse projeto aqui ele é de 2015, quando nós cedimos os terrenos. Nós estamos alterando a lei, né, 5.640, de 13 de agosto de 2015, quando nós doávamos o terreno de 243 metros. Depois, agora, é a questão da benfeitoria.
E realmente, vereador Paulo Glinski, eu penso que o grande avanço que a habitação teve, ou com a criação da Secretaria de Habitação, no ano 2013, pelo prefeito Beto Faria, foi levar para as pessoas essa consciência de que aquilo, não porque é público que não tem dono, ou porque eu ganhei eu posso dar, ou porque eu ganhei eu posso vender, né? Eu tenho certeza que do momento que eu assumi aquela secretaria até o momento que eu saí, mudou-se muito isso, porque nós fomos muito firmes nisso. E essa sua fala, vereador Paulo Glinski, é importante, e nós precisamos repeti-la, replicá-la o tempo todo, para ficar bem claro. Ninguém compra uma casa por 10 ou 15 mil. Aonde que vai comprar uma casa? É porque tem algo errado no meio. Ninguém compra uma casa por um carro velho ou 2 bicicletas, como acontecia por um celular, né? Então, muito mais do que quem está vendendo, é quem está comprando também está querendo tirar proveito nisso. Tem que ficar muito claro isso. Eu cansei de dizer para pessoas, você fez algo errado e quer vir buscar na prefeitura para que ela repare isso. Ora, pagou 15 mil, comprou mal, ponto. Então, mas graças a Deus teve um avanço muito grande. Vamos falar de construção também. Nós conseguimos, e agora nos próximos dias serão entregues mais essas 21 casas da relocação, de um total de 36 do Vila Verde, que era a área mais problemática, que as pessoas sofriam muito. A vereadora Camila, que mora próximo dali, conhece, né, conhece muito bem. Hoje, salvo a questão da enxurrada, né, porque isso pode acontecer por um temporal qualquer, e há uma invasão de água nas propriedades, a questão da inundação, felizmente nós resolvemos grande parte disso, né, com exceção de chuvas por 15, 20 dias ou mais, talvez, que possam ser atingidas, mas aí eu quero falar aqui, mais uma vez, que o prefeito Beto Faria teve um grande acerto, né, quando enviou um projeto de lei para essa casa, criando a Secretaria de Habitação. Naquele momento, o vereador Vilmar votou, o vereador Paulo Glinski, os vereadores da época, e realmente foi muito assertiva essa decisão do senhor prefeito. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em primeira votação, projeto de lei 009/2019. Coloco em primeira discussão. Projeto de lei 010/2019, que altera a remuneração da Bolsa Auxílio pago aos estagiários da Prefeitura. Está em discussão. Não havendo vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. A partir de agora, os alunos, os estudantes regularmente matriculados em instituições de cursos de educação superior, será no valor de R$ 700, e curso técnico R$ 550. Curso técnico é 20 horas e o superior 30 horas. E ainda R$ 70 de transporte. Está em discussão, não havendo vereadores que querem discutir, então permaneça como estão. Está aprovado o projeto de lei 010/2019. Coloco em primeira discussão projeto de lei 011/2019, que cria cargos públicos no quadro pessoal do Poder Executivo Municipal e da outras providências. São 12 cargos de servente feminino. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação, projeto de lei 011/2019. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário a proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 138/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício excelentíssimo ao senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Paulo Machado, secretário de Desenvolvimento Econômico, solicitando informações sobre a possibilidade de efetivar convênio com a Associação Industrial e Comercial de Canoinhas, a SIC-FACISC, para a implantação do Sistema de Desenvolvimento Econômico Local, DEL,
visando a inclusão de um modelo de gestão capaz de contribuir para o desenvolvimento do município, unindo iniciativas pública e privada, garantindo projetos de interesse da comunidade ou outras alternativas que possam suprir de forma eficiente e eficaz as necessidades do público-alvo em Canoinhas. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Basílio. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras Thelma, Norma e Camila, aos amigos demolês, parabéns pelo dia que vocês têm agora no nosso município, a família Sim, o seu Eugênio, enfim, todos os que estão nos prestigiando nessa noite. Senhor presidente, o requerimento não é meu, até a vereadora Norma, que me perdoe eu estar me metendo, mas eu acho interessante a Secretaria Legislativa dar uma olhadinha, ver se o secretário Paulo ainda é secretário, né? Porque semana passada um dia ele era, daí daqui a pouco não era mais, agora parece que voltou a ser. Então eu acho importante que a gente envie bem corretamente, porque com certeza a vereadora Norma já vem pedindo isso há algum tempo e que o gestor da pasta o faça, né? Como a gente paira essa dúvida no ar se ele é ou não é secretário, então para a gente ver bem certinho o que está acontecendo aí e mandar para o gestor responsável pela pasta. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, eu vi vários municípios que aderiram ao programa DEL da FACISC, e ele é muito interessante. Se os senhores perceberem, vários municípios que aderiram, os resultados são incríveis. É uma forma de a gente encontrar talentos, principalmente nós encontrarmos a nossa vocação. Nós não temos o Balcão Sebrae, nós não aderimos ao programa da Cidade Empreendedora que estava disponível pelo Sebrae, e agora a FACISC tem esse programa. Ele, pela nossa população, ele seria por volta de R$150 mil no ano. Não é um valor alto, mas se nós considerarmos o nosso número de habitantes e o número de estudantes e a nossa arrecadação e o que é destinado de recursos para a Secretaria de Desenvolvimento, que é Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na minha concepção, deveria ter um recurso maior, porque se nós queremos gerar emprego e renda, tem que ter recursos. Sem recursos fica também um tanto quanto difícil. Milagre a gente precisa fazer em qualquer situação. Mas eu insisto ainda nisso, que a gente precisa aderir. Se municípios desenvolvidos aderem aos programas, nós também temos que aderir aos programas, porque eles são de extrema importância para nós encontrarmos alguma alternativa para diversificar as profissões na nossa região, no nosso município e região. Seria isso. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Glinski. Parabenizar a vereadora Norma pelo requerimento, e o professor Reinaldo, quando utilizou a tribuna da Câmara, se não me falha a memória, ele até fez uma explanação sobre o DEL. Eu até vi algumas matérias também essa semana, se não me falha a memória, em Rio Negrinho, que houve uma explanação, uma apresentação já desse programa de desenvolvimento econômico e desenvolvimento econômico local, né? E eu até sugiro, e até extrapolando um pouco, quem sabe, o requerimento, que nós também buscássemos junto à SIC e à FACISC a amplitude de aplicação desse programa a nível de Estado também. Porque às vezes as pessoas nos indagam, vocês querem que implemente o determinado programa, determinada atitude, mas e qual é a efetividade que ele tem no dia a dia de outros locais onde já funcionou? Com certeza nós teremos aqui resultados extremamente favoráveis e positivos aonde o DEL foi aplicado em outros municípios. Então talvez nós pudéssemos, numa próxima etapa, nem vou dizer fazer um requerimento, mas quem sabe até buscar essa informação com a associação comercial para verificar, por exemplo, algumas atitudes concretas que já aconteceram. Porque a vereadora Norma coloca muito bem a questão de valores. Se nós imaginarmos aí para quem daqui a um pouco tem uma dificuldade que precisa
de um exame de R$200. Ele ouviu falar que vai colocar 150 mil num programa para desenvolvimento econômico. Vamos usar um termo mais usado para iniciativa privada. Essa pessoa diz, mas será que é necessário? Agora, se essa pessoa souber dos resultados que vai ter e que a curto, médio e longo prazo isso aqui vai gerar um investimento industrial, comercial muito forte, que vai fazer com que as necessidades básicas do dia a dia, que são muito difíceis hoje, são muito complicadas para várias pessoas, talvez não sejam tanto, porque vão ter condição de emprego, vão ter uma melhoria na condição de renda. Então, essas informações também é importante a gente ter para poder passar para a comunidade. Porque é um programa interessante, mas ele é ligado a uma associação extremamente forte financeiramente, que é a FACISC. Então, às vezes, as pessoas questionam, mas vamos fazer um convênio e repassar um recurso para ter uma situação? Sim, porque nós queremos buscar também o desenvolvimento industrial e comercial na nossa região, que já é um polo comercial, mas que tem muito a crescer, que já tem indústrias pujantes, mas que tem espaço para muitas outras mais aqui se instalarem. Continua em discussão? Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em votação única o requerimento 138/2019. Requerimento número 139/2019. De autoria do edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado o ofício ao senhor Sandoval Caramori, diretor-presidente da Reunidas S.A., solicitando que seja realizado investimentos ou melhorias nos ônibus que fazem a linha Porto União a Florianópolis, especialmente os que fazem a linha à noite. Normalmente esta linha é muito utilizada com ocupação total. Em virtude dos ônibus estarem com muitos anos de uso e a linha ser de aproximadamente 500 quilômetros, passageiros relatam problemas mecânicos nos ônibus durante o percurso, trazendo transtornos aos usuários. Muitas pessoas preferem ir de Canoinhas para Curitiba com a empresa Ouro e Prata e de Curitiba a Florianópolis pela empresa catarinense. Então, para que a empresa ofereça um serviço de qualidade para os clientes, é necessária a substituição dos ônibus, visando proporcionar aos usuários mais comodidade, segurança e conforto nas viagens. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar Sudoski. É um assunto que eu acabei trazendo para essa casa, até porque algumas pessoas têm relatado fatos que ocorrem nestas viagens, e é uma linha que se utiliza muito pela nossa comunidade de Canoinhas, pelos nossos canoinhenses, pelos nossos estudantes, né, por pessoas que têm muitos afazeres em Florianópolis, em Itajaí, em Joinville, em Balneário Camboriú, enfim, né, é uma linha que passa pelas principais cidades do nosso estado, com um itinerário relativamente longo, porque é aproximadamente 500 quilômetros de Porto União a Florianópolis, e de vez em quando, volta e meia, a gente sabe e escuta os relatos de que o ônibus parou, deu problema, teve que vir um outro carro substituir, esse pessoal perde 2, 3 horas na rua, na BR, muitas vezes numa escuridão. Sabemos dos riscos, ainda vou um pouquinho mais adiante, ainda o risco iminente, de repente até, de um acidente por falha mecânica. Não é isso que eu estou dizendo, e nem, né, mas você sabe que quanto mais se usa um veículo, a probabilidade é maior, né, de ter qualquer problema na sua utilização. A gente sabe que são carros que se usa diariamente, né? Então, aí não é uma reclamação com os motoristas, não é uma reclamação com os colaboradores da empresa, com quem atende. Até muito pelo contrário, até faz um atendimento muito bom. Mas eu acho que é momento, e a gente sabe que a empresa Reunidas está adquirindo novos carros, e que nessas suas aquisições de novos carros contemple
a nossa região com carros novos, né? Hoje carros modernos, atualizados, com conforto muito maior, com condições muito melhor. Quem tem viajado nessa linha sabe das condições desses carros que estão sendo utilizados, né? E então que seja revisto para o senhor presidente, né, desta empresa, senhor Sandoval Caramori, olhando isso com muito carinho. E esses relatos de gente que tem ido a Curitiba e de Curitiba a Florianópolis, fatos reais. A gente ouviu pessoas falar isso, que até tem feito isso muitas vezes, porque às vezes é mais tranquilo, é mais conveniente, oferece maior segurança, enfim. E assim, com frequência, isso vem acontecendo. E essa linha, ela transporta normalmente sua capacidade quase que total no seu dia a dia de ir e vir, né? E atende muito bem. Tem aquele horário das 11 horas da noite, ou seja, 23 horas, que sai daqui, ou então vem de Florianópolis para cá, onde a pessoa sai daqui, vai amanhecer em Florianópolis. Inclusive, o nosso município, presidente, utiliza com a Secretaria da Saúde muito essa linha para levar os nossos pacientes e trazer de volta. Então, é uma reivindicação, uma fala, um pedido à direção da Reunidas que olhe pela região de Canoinhas, olhe pela região de Porto União, olhe pela região de Mafra, enfim, pela nossa região, que se utilize, pelo nosso povo que se utiliza desta maneira de usar de transporte para ir até Florianópolis ou até Joinville, enfim, colocando um carro com melhores condições para esse nosso povo. Seria isso as minhas colocações, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em votação única o requerimento 139/2019. Requerimento número 140/2019, de autoria de toda edilidade. Solicito que seja encaminhada moção de parabenização, conformidade com o artigo 92, parágrafo 4º, item 4 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, a Gerência Regional da IPAGRE de Canoinhas, pelo recebimento de menção honrosa no prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, maior condecoração brasileira na área de patrimônio cultural. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Primeiro, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, comunidade presente que nos dão a honra e o prestígio, já nominados pelo senhor presidente. De uma maneira especial, cumprimento os integrantes do capítulo de Molei, alguns sobrinhos presentes, representantes da imprensa, senhoras e senhores, internautas que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, ano passado eu estive presidente dessa Casa Legislativa e participei de vários eventos, congressos, reuniões, junto à IPAGRE, desde o estudo inicial, para que nós tivéssemos a erva mate como indicação geográfica. Inclusive, eles contribuíram bastante nesse processo para que nós pudéssemos implementar nessa casa. Agradeço ao funcionário Etienne, que nos auxiliou muito nesse processo, na questão, assim como foi implantada pelo então presidente Vilmar, a Galeria do Contestado. Nós também implantamos o Memorial da Erva Mate nessa casa, aprovado por todos os senhores edis. E agora nós tomamos conhecimento que a IPAGRE recebeu essa menção honrosa. Para quem talvez olhe uma menção honrosa, não tem ideia a dimensão do trabalho que foi feito para o recebimento, uma vez que essa é a maior condecoração brasileira na área de patrimônio cultural. Então, vereadora Camila, eu uso essa frase e volto a insistir: as pessoas crescem na direção que são elogiadas, e nós não poderíamos deixar nessa Casa de Leis, por isso eu tomei a liberdade de fazer esse requerimento assinado por toda a edilidade, dada a importância desse momento para o município de Canoinhas, para a região, para o Estado, em função de todo o estudo desenvolvido pela IPAGRE na área de erva mate. Seria isso, muito obrigado. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento
2019 permaneça como estão. Aprovado em votação única o requerimento 140/2019. Requerimento número 141/2019, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício excelentíssimo ao senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Osmar Liscov, secretário municipal de Educação, solicitando o conserto do telhado do Polo de Apoio Presencial do Sistema Universidade Aberto Brasil, conforme prevê termo de cessão de uso número 54/2017, inciso 3º, item 10, que trata das obrigações do cessionário. Coloco em discussão o requerimento 141. Está. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu estive visitando a coordenadora do Polo, a senhora Sônia, e a gente vai tomando conhecimento de algumas informações. Vereador Paulo Glinski, eu fiquei muito feliz quando a senhora Sônia me colocou que nós temos uma universidade pública, federal e gratuita no município e que já formou mais de 600 alunos, né? Foi os gestores que nos antecederam, os prefeitos, Leoberto, prefeito Beto, enfim, que iniciaram todo esse processo, foram muito felizes. E a diretora do Colégio Estadual Santa Cruz, onde está alocado o polo, tinha necessidade de algumas salas, eu fui conversar com ela também. E em conversa com as duas pessoas, eu tomei conhecimento que tem sérios problemas lá na questão de infraestrutura, principalmente goteiras, enfim. Como nós recebemos alunos de toda a região, e eu fui buscar informações, porque até então eu não tinha, que o senhor prefeito municipal havia assinado esse termo de cessão de uso 54/2017, e é obrigação do cessionário esse conserto. Eu até iria cobrar de outros órgãos, mas cabe à prefeitura. Então, formulei esse requerimento no sentido que se proceda nessas reformas, até mesmo dada a importância deste polo presencial aqui em Canoinhas. Seria isso, muito obrigado. Permanece em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 141/2019. Requerimento número 142/2019, de autoria dos edis Coronel Mário, Paulo Glinski e Célio Galeski, requerem que seja encaminhado ofício excelentíssimo ao senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos, solicitando as seguintes providências referente à Lei 6.282, de 1º de 11/2018. 1. Que seja regulamentada a presente legislação conforme prevê o artigo 7º do presente diploma legal. 2. Que seja procedida com a Polícia Militar termo de convênio visando a cooperação técnica para a fiscalização da referida lei, com o objetivo de melhorar a segurança pública no município, fundamentada na necessidade do desenvolvimento de políticas públicas preventivas no combate da criminalidade e da violência. 3. Que sejam reinstaladas placas de sinalização informativas no município, alertando que é proibido o consumo de bebidas alcoólicas em logradouros públicos do município, nas ruas Coronel Buquerque, com Felipe Schmidt, Vidal Ramos, frente à Praça Lauro Miller, e Francisco de Paula Pereira, próximo à Praça Oswaldo de Oliveira. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Em 2010, o senhor formulou essa legislação. O senhor presidente foi muito feliz na época da apresentação desse projeto, que foi aprovado nessa Casa de Leis. Infelizmente, por um entendimento jurídico, essa legislação foi declarada inconstitucional. O vereador Paulo Glinski também foi feliz de reapresentar esse projeto, né? Nós assinamos juntamente com o senhor presidente, e verificando a legislação, nós precisamos regulamentá-la. Eu estive esse final de semana conversando com algumas pessoas, alguns empresários inclusive, né, reclamando em alguns pontos do município dos excessos cometidos em face da ingestão, principalmente sair de clubes, enfim. Então, também conversando com a Polícia Militar, é de interesse institucional da Polícia Militar que seja regulamentado o convênio até para que se possa fiscalizar, né? Então, em função disso, tomei a liberdade, né, junto com os senhores, de formular esse requerimento, pedindo ao senhor prefeito municipal, o quanto antes possível, que faça a devida regulamentação. Seria isso. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, o vereador Coronel Mário já relatou e já explicou a situação do requerimento. Só queria fazer mais um breve comentário. É que nós temos recebido aí nos últimos tempos recomendações do Ministério Público para determinadas ações. O Ministério Público tem
adotado algumas recomendações onde ele sugere que o município adote determinadas providências. Eu quero aqui lembrar a comunidade, principalmente, que esse projeto de lei que foi apresentado de minha autoria, do vereador Coronel Mário e do vereador Célio Galeski, eu diria que ele é uma recomendação também no Ministério Público. Tanto que o Dr. Renato Maia de Faria utilizou a tribuna da Câmara para trazer não a palavra dele como cidadão, mas trazer uma manifestação do Ministério Público sobre a legalidade e a importância desse projeto em vários aspectos, em especial na questão da criminalidade, na questão de pequenos delitos, na questão de acidentes de trânsito e outros mais. Então, dentro dessa linha, a gente também vai cobrar, além do requerimento ser encaminhado, cobrar do Executivo que entenda aquela manifestação do Ministério Público, o aguardo que o Ministério Público tem na comarca com a entrada em prática desta lei, o aguardo que o próprio Judiciário tem na comarca com o aguardo da entrada dessa lei, que entenda como uma regulamentação como uma recomendação para regulamentar o quanto antes, talvez até já está elaborando ali a minuta, mas que a gente agilize isso o quanto antes. Continua a discussão. Eu só quero cumprimentá-lo, vereador Coronel Mário, e também vereador Paulo Glinski, né, pela redação desse requerimento, pela importância que tem. A questão de alguns dias, um veículo de comunicação, um jornal da cidade, me procurou Vossa Excelência também, questionando, né, quando que vai entrar em vigor essa lei. Porque lá atrás, em 2019, né, com a existência, em 2010, vereador Paulinho, com a existência da lei, quando ela estava em prática, melhorou muito essa questão de segurança pública. E hoje já, né, tem retornado algumas ações de algumas pessoas que eu diria não de bem, né, que acabam atrapalhando as pessoas de bem, causando transtorno às pessoas de bem. Então, se nós aprovamos, se os senhores vereadores aprovaram essa lei, é porque ela tem interesse público nisso. Então, a gente espera que ela, o quanto antes, entre em vigor, né, através da sua regulamentação, enfim, que se ponha em prática. Né, e como já foi dito pelo vereador Paulo Glinski, que o Dr. Renato Maia de Faria, né, prestou um grande serviço à população de Canoinhas, vindo a essa tribuna, demonstrando, né, que é possível sim a sua aplicação, né, sanadas aquelas questões de vício de origem, lá de trás do projeto 2010, mas que agora está redondinho, apenas fazer se cumprir a lei. Então, eu quero, mais uma vez, cumprimentar o vereador Coronel Mário, né, e o vereador Paulo Glinski pela redação desse requerimento. Havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 142/2019. Requerimento número 143/2019, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Célio Galeski, presidente da Câmara de Vereadores, visando dar ampla publicidade e transparência aos atos do governo, para que se proceda ao convite ao senhor Rafael Rotili Reder, secretário municipal de Planejamento, a fim de discorrer na tribuna sobre o andamento das obras da Praça Lauro Miller, bem como proceder à apresentação à comunidade do estudo de projeto urbanístico para a abertura do calçadão da rua Felipe Schmidt no dia 12 de março. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, nós estivemos em reunião com o Executivo, fui convidado todos os vereadores para participar, com relação ao estacionamento rotativo, e foi repassado para nós lá, né, o projeto, o estudo, né, do projeto urbanístico para a abertura do calçadão. Eu realmente não tinha conhecimento. Pelo que nos falavam, eu estava bastante preocupado, vereador Paulinho, porque existe muita questão histórica envolvida, né? Tem muitas pessoas que defendem essa questão. Eu, como fiz mestrado em desenvolvimento regional, nós discutimos muito essa questão da preservação do patrimônio histórico. Eu não tinha, vereador Paulo Glinski, noção de como que era o projeto. No meu entendimento, seria uma canaleta, assim como foi aberto, não. Mas ao tomar conhecimento do projeto, e dada a importância, senhor presidente, eu acho que, em tratativa com o senhor Rafael, secretário de Planejamento, seria importante ele vir
a essa tribuna e mostrar para toda a comunidade o que vai ser feito. Até mesmo porque as mensagens da Garcia, a forma como é falado para a comunidade, muitas vezes não se chega ao entendimento real de como é o projeto. Eu estava bastante temerário, eu confesso aos senhores, preocupado, né, de que forma isso ia acontecer. Mas verificando a questão urbanística do projeto, realmente é muito bom. E o município tem que avançar, né, nesse sentido. E também, no mesmo requerimento, eu solicito que o senhor secretário de Planejamento, não é necessário justificar, mas apresentar como é que está a questão específica da revitalização da Praça Lauro Miller. Algumas pessoas da comunidade têm questionado, né, pela demora, lentidão, enfim. Eu sei que tem prazos a serem cumpridos, acho que até abril para a empresa concluir. Todavia, eu estou, né, junto ao secretário de Planejamento, questionando se está, né, as obras estão no cronograma previsto. Enfim, acho que seria importante nessa tribuna fazer esse esclarecimento também. Seria isso, muito obrigado. Continua a discussão. Apenas, Coronel Mário, informar a Vossa Excelência que no final de semana, na sexta-feira, eu acompanhei o senhor prefeito municipal, junto com o secretário Rafael, junto com o secretário Paulo, a uma visita nas obras da praça. E realmente está andando a obra, mas teve algumas situações que precisaram mudar, e nessas mudanças que é a questão, por exemplo, ali junto à cuia, era um outro desenho, né, no projeto, tiveram que alterar, por conta da não retirada de duas árvores de erva mate, né, e aí a gente respeita a opinião de todos, mas não sou engenheiro ambiental, mas para mim no meu entendimento, aquelas árvores estão doentes, então não resolve apenas deixá-las lá. Eu não sei se tem como fazer um tratamento para recuperá-las, mas isso tudo acabou atrasando o projeto. Mas é de extrema importância realmente que o secretário Rafael venha a essa casa, né, primeiro para, de fato, prestar contas de como está o andamento da obra e principalmente com relação à abertura do calçadão. Há uma dúvida que tenho, porque aquelas canaletas são obras recentes, né, do governo passado, e como é que fica? Né? Vai ser perdido, não vai? Tudo isso tem que ser levado em conta, né? Teve um custo, isso tudo tem que ser levado em conta, né? Vai ser possível aproveitar? Não vai? Então, eu creio que de extrema importância a vinda do secretário até essa casa. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 143/2019. Requerimentos número 144, 145, 146, 2019, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor João Ronaldo Marshall, do senhor Sérgio Gomes Ferreira e do jovem Ariel Ranchuk Pereira. Por se tratarem de requerimentos de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Era o que continha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito a segunda secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente, a imprensa, os internautas que nos assistem, uma boa noite. Funcionários da casa. Ouvindo falar tanto de praça que está em andamento, calçadão que vai ser aberto, obras, então, dia 12, pena que, se for aceito o convite ao Rafael, o engenheiro Rafael, não vou poder estar presente neste dia. Eu tenho uma consulta médica e estarei ausente, já me antecipando com aviso. Mas também teria que perguntar para ele, em relação à obra do mercado municipal, né, que até estou aqui com o meu requerimento e a resposta do requerimento, né? Aquele dia não li a resposta do requerimento, mas diz que informamos que a obra ficou paralisada por um período, sendo então rescindo
o contrato com a empresa Adriana LK Vipert, e chamada a segunda empresa vencedora do processo licitatório, a empresa Implantest Construtora Limitada ME, no qual recebi a ordem de serviço no dia 18 de outubro de 2018 e o prazo da conclusão da obra de 6 meses, ou seja, 18 de abril. Eu duvido que termine até 18 de abril. Eu estou acompanhando a obra, passando todo dia. Até a semana passada, vereadora Thelma, saiu notícia que estavam carregando, porque estavam levando os materiais de lá para Vitória. Não tem nada a ver com isso. Tem que cobrar a obra. O material que está lá é da empresa, ela que tem que cuidar do material, do cimento, da areia, do que está lá. Aí vem uma nota da empresa que ela autorizou para que fosse, então, retirado alguns materiais de lá, certo, para uma outra obra. Então, vejo que a situação é dramática. Há quanto tempo vem capengando essa obra do mercado municipal, vereadora Norma Pereira, vereador Paulinho? Acho que da gestão passada já, né? Será que vão ter que chamar agora a terceira empresa? A quarta? Fazer uma nova? É impossível isso. Isso entristece a gente. Tomara, vereador Coronel Mário, que o pessoal não tenha que passar mais o inverno debaixo daquelas barracas, arrebentada, sofrendo com chuva, com frio, dias de sol, vento, como outro dia deu um pé de vento de manhã, quando eu estava montando, e tiveram que se agarrar todos ali, vereador Edmilson, para que não levasse tudo para os ares. Então, é possível que mais o inverno eles vão ter que passar ali. É só uma questão de desabafo, porque essa pergunta teria que fazer para ele no dia 12, se ele aceitar o convite para que venha sobre essa obra tão esperada, tão batalhada, tão lutada, e está lá agora, a Deus dará. Senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Vereador Chico Mineiro, tem algumas obras que são, parece que tem algo plantado nelas ali que não anda, né? A Teodoro Umilk, lá no Campo da Água Verde, foi obra para 3 prefeitos. Né? Meu Deus, né? Que é isso? Mas, infelizmente, foi isso mesmo. E essa obra aí também está se desenhando uma história muito longa. Mas tomara que isso tenha seu fim e de uma forma rápida e que venha contemplar a esse nosso povo que está ali vendendo sua produção, 2 vezes por semana, e que possa fazer bom uso dessa obra. Eu quero falar de um outro assunto que houve alteração do CEP, né, do Código Postal do município. Foi divulgado, amplamente divulgado, falado e tal, mas ainda ficou algumas arestas, algumas dificuldades, como toda implantação nova, no seu início, ele traz alguns traumas, algumas dificuldades, e não tão grandes, mas isso sempre ocorre na implantação. Em dezembro foi implantado o CEP lá em Mafra, agora em fevereiro, dia 6 de fevereiro, foi implantado aqui no município de Canoinhas. E algumas pessoas têm me perguntado, o pessoal do comércio, até o escritório de contabilidade esses dias me indagou sobre esse assunto, perguntando se o município tinha a ver com a implantação, se participou desse projeto. O município participou, oferecendo os mapas com todas as ruas, e no mais o Correio mesmo, né, tem a sua equipe lá em Florianópolis que faz toda essa implantação e faz com que o CEP, então, funcione. Que é o Diretório Nacional de Endereçamentos, né, que eles implantam no sistema. O que vem acontecendo? Alguns sites, né, eles às vezes têm, né, no mercado, especialmente no Mercado Livre, eles estão tendo algumas dificuldades de poder comprar. Nós temos aqui muitas empresas que compram no Mercado Livre, compram fora, e daí vão digitar o CEP e ele acaba não entendendo. Então, eu discuti hoje, conversei com um dos diretores do Correio de Canoinhas, um colaborador do Correio que trabalha na área de logística, não vou falar o nome porque ele não me autorizou para isso, mas ele foi muito gentil e me ajudou muito nas suas explicações, dizendo o seguinte, que as empresas que têm essa dificuldade para fazer, que avisem o site, que o site se atualize. Entrar no site do Correio, não, por exemplo, uma empresa que tem o site de vendas do Mercado Livre, ela
não está entrando, então o cliente desse site que comunique que eles entrem no site do Correio, que façam o entendimento ou no 0800 ou no site do Correio e faça a sua devida atualização. E isso é uma coisa que tem que acontecer periodicamente, eles têm que fazer, porque se nós tivermos mais 2 ruas novas denominadas ou 3, vai ter que ir atualizando isso sempre. É uma constante atualização que tem que ser feito. E talvez isso não está ocorrendo em alguns sites do Mercado Livre, por isso que nós estamos tendo alguma dificuldade, o nosso comércio local, aí, as empresas estão tendo alguma dificuldade na hora de adquirir. Mesma coisa, escritório de contabilidade, também me questionaram com relação a isso. É a mesma coisa, os órgãos públicos, o escritório não consegue entrar e vai preencher um documento para o Estado. Se não estiver entrando, tem que comunicar o órgão do Estado, o órgão da União, o órgão do município, para que eles façam a devida atualização, para que daí sim possa acessar e ter a sua necessidade com sucesso, preencher seus dados e ter a sua resposta daquilo que está pleiteando ou necessitando. Então, são colocações que a gente está fazendo e também para a comunidade de um modo geral, falando que as ruas, nós temos ruas aqui que tem 4 CEP, por exemplo, eu vou me referir com a Avenida dos Expedicionários, que é a rua que eu moro, a rua que eu tenho as minhas coisas, que é a rua que a gente está no nosso cotidiano. Assim são todas as nossas ruas. As ruas de principais movimentos, né, onde o fluxo de movimento é maior, elas têm mais que um CEP. Eu vou falar da Expedicionários. A Expedicionários, ela tem 4 CEP. São 4 CEP. Então, ela vai do número 0 ao número 1399, do número 0 ao 1399. Números pares e números ímpar. Então, o par é um CEP, o ímpar é outro. A partir do número 1400, novamente, número par e número ímpar. Então, são 4 endereçamentos postais que tem só na Avenida dos Expedicionários. E pode ter rua aqui no município de Canoinhas que até talvez tenha mais que 4, certo? Então, pode ser que tenha rua que passa 2 bairros, altera isso também. Talvez vai ter ruas de pequeno fluxo de movimentação, ruas pequenas, curtas, talvez tenha um só. Então, isso para que haja um entendimento, porque hoje os usuários estão tendo algumas dificuldades muitas vezes de entendimento disso. Mas se entrar no site dos Correios, vai conseguir, entrou lá, vai conseguir se localizar, vai conseguir tirar, sai as relações, eu tirei aqui só uma parte, né? Mas sai certinho os endereçamentos no site, imprime com bastante facilidade, né? Então, só queria fazer esse comentário, porque algumas pessoas me abordaram na semana passada e eu daí hoje entrei em contato com os Correios, entrei em contato primeiro com o secretário Rafael, né, entendendo se o município teve alguma participação com relação a isso. Então ele me falou, não, o município não teve. O município ofereceu todo o mapa e o sistema do município para que pudesse, então, catalogar todas as ruas corretas e tal. E, a partir dali, uma equipe de Florianópolis, segundo o Correio, que fez toda essa logística, determinou e colocaram a partir do dia 6 de fevereiro, então está funcionando os novos CEPs no município de Canoinhas. Então, eu queria fazer essas colocações, até para que quem estiver nos ouvindo, ou se a imprensa também puder divulgar, eu sei que ela já fez isso, mas talvez um pouquinho mais detalhado para o bom entendimento de todos os nossos usuários. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Paulo Glinski. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. O falecido Ricardo Boechat muitas vezes dizia: o Brasil é para ser estudado mesmo, e não é para amadores, né? Veja que nós estamos aqui há anos brigando para conseguir ter um perito para o INSS, ou mais um perito, e não conseguimos. Aí o Correio, por uma questão de logística, ele cria 4 CEPs na Avenida Expedicionários. É uma coisa ilógica para a nossa realidade. A questão operacional deles a gente respeita, não vamos nos envolver, até porque não fomos consultados. Mas tem coisas que não tem lógica, porque o serviço do Correio funciona muito bem, funciona contente, a gente não houve reclamações mais. Alguns anos atrás ainda tinha reclamações, hoje não. Agora nós vamos criar um tumulto onde estava
tudo funcionando. A vereadora Norma sabe que para nós cadastrarmos os processos hoje, nós temos que colocar o CEP. E hoje à tarde, vereador Vilmar, eu fui cadastrar um processo e pode cadastrar o número novo da rua do cidadão ali, que ele não entra. O site do Tribunal de Justiça não lê. Tribunal de Justiça, um órgão oficial atualizado, ele não lê. Então, veja, eu tenho que ligar para o site, para o Tribunal de Justiça, dizendo para eles, atualizem a relação de CEPs de vocês de acordo com a nova relação de CEPs do Correio. Ora, isso tinha que ter sido feito do Correio com todos os órgãos, todas as entidades, com o comércio de uma maneira geral. Vai virar uma confusão até acertar e até cada um lembrar o seu CEP. Isso aqui é uma coisa fora da realidade. Isso é tem aquele ditado que diz que quanto mais a gente reza, mais assombração aparece às vezes, né? Essa é uma assombração que não precisava aparecer, né? Mas só queria até pedir desculpa, eu não citei nominalmente aqui o Darcy, quando saudei as pessoas que estavam presentes. Não saudei o Cláudio, sim, que é uma pessoa que acompanha constantemente as sessões, e para os guris aí também vai uma dica e um recado. Todos os assuntos que envolvem a questão do município, elas são debatidas aqui. São aprovadas ou rejeitadas ou modificadas aqui. E vocês têm a oportunidade de acompanhar as sessões. Ficar, de repente, às vezes, jogando online é mais divertido. Às vezes é. Mas aqui se debate um tema que vai mudar, às vezes, a situação de um assunto bastante importante para o dia a dia da comunidade. E quem está inteirado, quem está acompanhando, pode debater, pode apresentar sugestões, pode apresentar críticas, pode apresentar ideias e tudo mais. E quem depois pega uma notícia, uma ponta de uma notícia que sai numa rede social e replica ela comentando o que não sabe, às vezes comete determinadas injustiças. Então é importante também que vocês acompanhem quando puderem. O seu Sidorak está presente, a Marli, o Biluca, o Serginho, e também ia saudar, mas acabou saindo aí o seu Antônio, que pela gente tem ouvido aí que é um pré-candidato ao executivo daqui 2 anos. O seu Antônio que estava presente, né? Então eu ia saudar, mas ele acabou já se retirando. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Eu quero aqui saudar o Eric, sim, e o Gerson Júnior, parece que não havia saudado, mas e reiterar que o convite do vereador Paulo Glinski, né, da presença de vocês a essa casa, é extremamente importante isso, porque aí você pode replicar a notícia. Olha, foi discutido isso, o projeto é dessa ou daquela forma, houve intervenção do vereador tal nesse sentido, né? Então isso é extremamente importante. Tomara, né, quiçá, se a nossa população pudesse encher esse plenário em todas as sessões que nós temos, na discussão de qualquer projeto que seja, do menos importante ao mais relevante. Mas o vereador Paulo Glenn foi muito feliz quando disse que a vida, né, do povo acaba passando por essa casa. Me refiro muito mais na questão local, na questão da administração pública nossa, né, para que o prefeito possa fazer qualquer obra, tem que ter autorização da Câmara. Né, quando se diz que o vereador não é importante, é importantíssimo, sim. Se a Câmara aprovar determinada ação, será feito, do contrário não será. Então isso é extremamente importante. Eu já fiz isso no pequeno expediente, mas, Darcy, fiquei extremamente feliz, vereador Chico Mineiro, com a informação de que no dia de hoje começaram a receber lá na Santa Emília um material, pedra, né, serão 2.000 toneladas que serão investidas na estrada do Rio da Ilha, vereador Paulo Glinski, o senhor que conhece muito bem aquela região, que tem vários eleitores lá, e também na Serra das Mortes, que vai atender. As estradas do interior já melhoraram bastante, mas essas ações certamente ficarão marcadas, porque lá a escavadeira hidráulica já está lá, né, vai fazer
o alargamento das estradas, né, que além da questão da retirada do fumo, enfim, da colheita, tem o transporte escolar. Eu sempre dizia que não adianta ter uma escola de qualidade se o aluno não acessa a escola. Tem a questão das pessoas poderem ir ao médico, e tudo isso será possibilitado em qualquer momento. Não que isso não ocorra, vereador Paulo Glinski, dos alunos chegarem à escola, das pessoas ir até a unidade básica de saúde, mas com chuva não vão. Então, com essas ações que serão desenvolvidas lá, certamente eles vão poder acessar a qualquer tempo. Também fiquei feliz de saber que há uma junção de esforços entre as empresas lá para auxiliar na manutenção da SC 120, e eu fui essa semana para lá e vi a quantidade de caminhões que transitam lá para retirada de madeira, e todos os caminhões com capacidade de carga elevada, 45, 50 toneladas. Então, eu vejo extremamente importante a participação das empresas, porque elas mesmas vão zelar pela sua estrada, afinal de contas está sendo dinheiro do bolso delas. Eu já comentei isso no passado, em alguns momentos também continuo comentando. Tem motorista que acredita ser a última viagem da vida dele. Então, independente de qualquer situação, ele quer sair, como se não precisasse voltar amanhã. Infelizmente, a gente sabe toda essa questão de produção, é a madeira que gera emprego para muitas famílias, a gente sabe de tudo isso. Porém, às vezes, sair naquele dia dá um prejuízo tamanho para a população, que tem que ser levado em conta. Então, quando eu vejo a participação das empresas nessa questão aí, nessas parcerias, isso me anima muito. A empresa Evasa, que agora foi adquirida pelo FUC, era uma empresa que tem as melhores estradas lá em cima. Com chuva não entra ninguém lá. Eles mesmos mantinham, cuidavam, mas lá, Cláudio, lá com chuva não entra ninguém. E a vida não parava por isso. E quem trafegava nos momentos de necessidade quase voava lá. Então, realmente isso demonstra que não adianta sair com chuva, danifica a estrada, danifica o caminhão, dá só prejuízo. Então, eu quero, nesse momento, aqui manifestar minha alegria de saber que essas ações estão sendo feitas no Distrito Pinheiros. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outro para o dia de amanhã em horário regimental.